começar com o pé direito. Então, a gente vai começar com raio-x de tórax, né? Como é que é o posicionamento? Paciente, né? O posicionamento do paciente. Paciente em pé, com as pernas afastadas, o peso distribuído igualmente, né? O paciente com o queixo levantado, nunca esqueça o queixo, gente, para baixo, o mento para baixo, que isso vai sobreposicionar aqui, ó, a ápice pulmonar e vai ficar uma imagem bem feia, tá? Mão na cintura com os ombros rotacionados para frente. Esse é o posicionamento. Raio central a nível de T7. Paciente respira, solta. Respira novamente, prende e você faz a exposição na segunda inspiração completa. Tá bom? Como que tem que ser a imagem? Como que tem que ser a imagem? Ó, para vocês verem. Qual que é o padrão da imagem radiológica do tórax? Esse aqui. Uai, professor, mas a que eu faço aqui fica mais branca, fica mais preta, mais opaca, mais radiolúcida. Esse é o padrão. Se você está fazendo ou vendo alguma radiografia que não está nesse padrão aqui, está errada. Primeiro fator, anote, rotação. Os espaços externos claviculares têm que estar equidistantes. O mesmo espaço de cá tem que ser de cá. Isso faz com que o exame não esteja rodado. Segundo, 1, 2, 3. Nós temos que visualizar de 3 a 4 vértebras torácicas, no máximo. 3 a 4 para baixo tem que estar totalmente opaco. Isso indica que a técnica que nós empregamos foi uma técnica de boa qualidade, tá? Outro parâmetro, a inspiração. Lembra que eu falei? Segunda inspiração completa. Então, para saber se o tórax está bem inspirado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 costelas posteriores acima da linha do diafragma, tá? Acima da linha do diafragma. Borda medial da escápula. Gente, nunca faça radiografia e deixe a borda da clavícula, da escápula, sobre os campos pleuros pulmonares, tá? Como que eu faço isso? Rotacionando os ombros para frente. Acaso, paciente idoso, paciente acamado, paciente com muita dor, você não vai conseguir. Mas pacientes normal, é obrigatório retirar a borda medial da escápula sobre os campos pleuros pulmonares. Como que eu retiro? Rotacionando os ombros anteriormente, tá? Tanto a ápice como a base pulmonar tem que estar bem visível, tá? Bem visível. Sem borramento, ou seja, sem artefato de movimento. Quando o paciente inspirar, soltar, inspirar novamente, você pede para ele prender a respiração. Apneia. Faz a exposição, beleza? Entenderam isso aqui? Todo mundo conseguiu entender os padrões? Rotação, inspiração, penetração. Professor, Pode falar. Mas às vezes acontece, quando a gente faz essa parte aqui, ainda mais quando é paciente um pouco idoso, a gente fala para fazer a respiração, aí ele movimenta. Às vezes, bem na hora que você bateu o raio, ele dá aquela movimentada, ele olha para você, ele vira o pescoço. O que acontece? Tem que ir lá, posicionar. Isso. A gente posiciona, quando você vira as costas, ele rotaciona. Isso, deixa eu falar para você. Esse paciente, eu faço o seguinte, você chega nele, mostra como que vai ser e fala para ele, olha, não olha para mim, fica dessa forma, não se mexa, porque senão o exame vai ficar ruim. Porque o que acontece? Às vezes o paciente, ele não sabe, né, que ele tem que ficar imóvel. Então você vira, ele vai e vira olhando para você. Então antes, você tem que ir lá explicar para ele, tá? Porque nós é tão automático, Elton, eu falo de mim mesmo. Eu sou tão automático fazer raio-x de tórax que eu chego lá, já coloco o paciente, já vou lá e disparo. Às vezes, é falha minha de não explicar para o paciente como ele tem que ficar, o que ele tem que fazer, tá bom? Então, tente chegar no paciente e falar, ó, não mexa, tal, explicar para o paciente, tá? E o pode ser feito tanto em PA quanto em AP, tá? Aqui nessa imagem está sendo feito em PA. Então, Laurel decúbito lateral. O importante do Laurel, gente, é vocês deixarem no mínimo, tá? O padrão 10 minutos. O padrão 10 minutos. Mas o mínimo é 5 minutos nessa posição, tá? 5 minutos nessa posição para fazer. Para quê? Se for líquido, nivelar. Se for ar, ele subir
para a parte superior do tórax, tá? É 1,80 m, o mesmo chassi, o paciente em decúbito lateral. Então, não tem muito aqui o que falar, tá? E é esse posicionamento. E aqui nós temos duas imagens. Vamos focar nas imagens agora? Nós temos duas imagens. Nós temos um Laurel esquerdo, né? Um Laurel aqui esquerdo. O que nós estamos vendo aqui? Não, aqui um Laurel esquerdo mesmo. Isso, exatamente. Tá vendo aqui, ó? Na parte superior, o que eu tenho aqui? Ar, tá vendo? O ar, ele ficou na parte superior. Então, quando o Laurel é para pneumotórax, o lado de interesse fica para cima, tá bom? Para cima. E aqui nós temos um Laurel para derrame pleural. Quando é para derrame pleural, o lado de interesse fica para baixo. Olha as telas. Aqui é o AP. Pode ser feito em AP ou PA. Nunca esqueça que em AP é feito para ver costelas posteriores e em PA é feito para ver costelas anteriores, tá? E a distância nas costelas é 1 metro, tá bom? 1 metro. Costelas acima do diafragma, a gente faz em inspiração. Abaixo do diafragma, a gente faz em expiração. Tá bom? O chassi, 30/40. Se for uma criança ou um paciente porte menor, 24/30, tá? As costelas, ela pode ser feita tanto o hemitórax. O que é hemitórax, gente? Escreve no caderninho de vocês. Sempre que vocês ouvirem a palavra M, estamos falando de um lado esquerdo ou direito. Se o médico pedir para você hemitórax direito, ele só quer o lado direito. Se ele pedir para você M costelas esquerda, ele só quer as costelas esquerda. Depois que você pega o jeito, vai embora, tá? Depois que você pega o jeito, vai embora. Vou dar algumas dicas aqui e explicar. O que é oblíquo externo, gente? É apenas desassociar o externo da coluna torácica. Por que lá em AP da coluna torácica a gente não vê externo? Porque ele está sobreposto. Ele é uma estrutura muito fina, né? Muito pequena. Qual que é o maior erro dos técnicos? Técnica demais para fazer raio-x de externo. Gente, o raio-x de externo, ele é um osso chato. Ele é um osso fininho, chato. Ele é praticamente uma cartilagem mais densa, né? Então ele é bem fininho. E a pessoa vai lá e coloca uma técnica de coluna torácica. Você nunca vai conseguir ver externo com técnica de coluna torácica. Externo é técnica muito mais suave. Segundo erro, obliga demais o paciente. Gente, externo é 15 a 20 graus. Não precisa de colocar o paciente em oblíqua como se fosse fazer oblíqua de costelas. Pode perguntar.